quando a gente, cada vez mais que recrudesce a violência da polícia nos territórios negros, mais vulnerabiliza as mulheres. Porque tem comunidade de Salvador que as mães são silenciadas, eles matam as mães. E aí, tudo isso também, por outro lado, tem uma perspectiva de nos silenciar. Somos nós, mulheres negras, que assumimos, em grande parte, o sustento das nossas famílias, que criamos sozinhas os nossos filhos. A grande maioria de mulheres que são mortas pelo feminicídio são mulheres negras, mas, ao mesmo tempo que nós temos essa realidade violenta, nós temos também um processo organizativo dessas mulheres negras que cada vez mais se fortalece no Brasil. Começa agora o primeiro episódio da série Mulheres Negras em Marcha, Construindo o Bem Viver. Nova parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESI, através do programa Doar para Transformar. Eu sou Bianca Pio e estou aqui com Luiz Brasilino. Salve, pessoal! Nesta série, vamos compartilhar histórias sobre os avanços da Organização das Mulheres Negras no Brasil, conhecer suas narrativas de resistência ancestral e entender melhor o processo de construção da Marcha das Mulheres Negras, que terá sua segunda edição no próximo dia 25 de novembro. Lançado no Dia da Consciência Negra, este primeiro episódio vai falar sobre o papel das organizações de mulheres negras no combate aos racismos. Para isso, recebemos duas lideranças históricas do movimento negro no Brasil. Primeiro, conversamos com a Socorro Guterres, da Coordenação Executiva da Rede de Mulheres Negras do Maranhão, e logo em seguida com a Valdecir Nascimento, idealizadora do Instituto Odara. Ela é coordenadora na Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas, Afro-Caribenhas e de Diáspora, e também da Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras. Elas falaram sobre a realidade do racismo hoje em dia no Brasil, a história do movimento de mulheres negras no país, o enfrentamento dessas organizações contra as opressões de raça, gênero e classe e a expectativa de atuação do movimento na conjuntura atual e para o próximo período. Vamos ouvir a conversa com a Socorro. A gente queria começar perguntando, Socorro, um pouco sobre a realidade das mulheres negras no Brasil hoje. Quais são os principais desafios, né? E se a gente pensar historicamente também no combate ao racismo no Brasil, mudou muita coisa? Conta pra gente um pouco o panorama seu de atuação, enfim. Então, o panorama sobre o combate ao racismo no Brasil, nós não podemos negar de que tiveram, e ao longo desses anos, várias iniciativas, ou por iniciativas estatais, né, de iniciativas de instituições públicas, de organismos públicos, especialmente o governo federal, e aí a gente pode citar as diversas secretarias, né, e ministérios que foram criados nessa perspectiva, o Ministério da Igualdade Racial, mas também outros ministérios, de alguma forma, têm a pauta do combate ao racismo, de políticas de promoção de igualdade racial, elas aparecem nesses ministérios, de alguma forma, mas a gente percebe que ainda são iniciativas extremamente tímidas diante de uma realidade que ainda é bastante violenta, né? Nós temos um racismo que ainda determina estruturalmente as relações na sociedade brasileira. E aí, quando se fala disso, de estruturação, de um racismo estrutural que determina relações, elas estão presentes nas diversas políticas públicas, em diversos aspectos, né? Como é que as mulheres negras, então,
se encontram neste contexto de extrema violência, de negação de direitos que ainda persiste no Brasil. Nós temos uma realidade das mulheres negras que ainda é de negação. Não porque essas mulheres gostariam de continuar nesse papel, nesse papel, não, nessa condição de negação. Mas é exatamente porque as oportunidades ainda não são ofertadas, né? Esses direitos ainda não são garantidos. Então, quando a gente vê estatísticas que ainda estão presentes nos censos ou nas pesquisas que são lançadas no Brasil, e a população negra, e na sua grande maioria as mulheres negras, estão ainda nas posições mais, digamos assim, inferiores, no sentido de ausência de direito, de ausência de oportunidade, é sinal de que essa realidade, para nós, mulheres negras, ela não avançou em quase nada, né? Então, ainda somos as mulheres que, a grande maioria, assumem sozinhas as suas famílias, né? Essa é uma realidade presente na grande maioria, seja do sul do país ao norte, enfim, somos nós, mulheres negras, que assumimos, em grande parte, o sustento das suas famílias, né, das nossas famílias, que criamos sozinhas os nossos filhos. Essa realidade ela está presente ao lado de várias outras questões que são ainda extremamente graves. A questão da moradia, por exemplo. A grande maioria também de nós estamos morando em condições subhumanas, às vezes, né? Em condições extremamente precárias, sem saneamento básico, né? Com moradias extremamente vulnerável no que diz respeito até à questão da segurança dessas famílias. Então, essa realidade que vai desde as questões as questões familiares, né, de condições de criar filhos e de arcar com as despesas e recursos de família, alimentação, saúde, ela, além dessas questões, tem também essas outras questões que ainda são bastante graves, que condições de saúde, condições de trabalho, né? de trabalho que muitas vezes ainda estão ligados ao trabalho doméstico, ao subemprego, né? São as trabalhadoras domésticas e as diaristas, a grande maioria são mulheres negras, né? Que não tiveram oportunidades de estar em outros espaços de trabalho ou de emprego que garantisse melhores condições de vida para suas famílias. Então, essa realidade, ela que está presente ainda, mas o que eu queria colocar, ao mesmo tempo em que nós temos ainda uma realidade excludente, violenta, né, sobre vários pontos de vista, e aí também quero focar a questão da violência física que essas mulheres sofrem, violências sexuais, né, violência doméstica, a grande maioria de mulheres que são mortas pelo feminicídio são mulheres negras também,
especialmente no Nordeste. Eu falo daqui do meu estado, que é um dos estados com maiores índices de feminicídios no Brasil. E então, mas ao mesmo tempo que nós temos essa realidade violenta, né, nós temos também um processo organizativo dessas mulheres negras que cada vez mais se fortalece no Brasil, né? Socorro, posso te interromper porque eu queria fazer a segunda pergunta justamente, acho que sobre isso. Você vai entrar, começar a falar um pouco sobre a atuação das organizações das mulheres negras, né? Sim, sim. É, então deixa eu fazer que a gente consegue uma cadência ali para o episódio. Socorro, então, e como é que tem sido a atuação das organizações de mulheres negras frente a essa realidade difícil, né? A esses tantos desafios? Então, as organizações de mulheres, elas têm um processo histórico no Brasil, né? E aí, quando eu coloco isso, eu me reporto às organizações das mulheres desde o período, né, da escravização, na luta pela liberdade, né, juntamente com os homens escravizados que lutaram por esse processo de liberdade. Então, esse processo organizativo das mulheres negras, ele é histórico, que inicia com essa luta de liberdade, por essa luta de criar seus filhos ainda neste período escravocrata, de garantir a vida dos seus filhos e dos seus, né, das suas comunidades, a presença das mulheres negras nas comunidades quilombolas, que é resultado desse processo de luta, né, organizativa pela liberdade, se criam os quilombos e as mulheres negras têm uma participação efetiva na construção desse processo de uma outra forma de sociedade, de uma outra forma de relação de vida, que é uma relação comunitária. Então, eu estou trazendo um pouco esse aspecto mais, vamos dizer, dos que vieram antes de nós, das que vieram antes de nós, para dizer que esse processo organizativo das mulheres é histórico, é ancestral, né? E ele vai se redimensionando a partir das lutas contemporâneas, né? A luta por moradia, a luta por melhores condições de saúde e garantia de uma saúde de qualidade para as mulheres, mas também para as suas famílias, a luta por uma educação de qualidade para elas e para os seus filhos. Então, esse processo organizativo ele vai se fortalecendo e vai tomando dimensões a partir das diversas lutas contemporâneas que o Brasil, né, que os movimentos sociais no Brasil vão se encaixando, né, vão se também fazendo parte. E as mulheres negras, então, vão criando organizações contemporâneas, associações que deixam de ser somente associações comunitárias e passam a ter uma dimensão de coletivos bem maiores, de lutas maiores. Então, vão surgindo diversos grupos organizativos de mulheres negras no país inteiro, para lutas contemporâneas, né? Então, as associações, os coletivos de mulheres vão se intensificando no Brasil inteiro, grupos, redes, coletivos, e com ampliação de pauta de luta. Não é mais somente a luta
pelo seu cuidado com o seu corpo, a segurança contra o combate à violência contra a mulher. Não, não é somente essa questão. Se amplia pela luta, por exemplo, para que as mulheres LGBTQIAPN+, tenham direitos e garantias de segurança, de saúde, de educação. A luta se amplia com relação ao combate contra o extermínio da juventude negra, né, que, na sua grande maioria, estão nos bairros populares, né, considerados periferias das grandes cidades. Então, a luta contemporânea das organizações de mulheres, ela tem uma perspectiva de projeto de sociedade, né, de mudanças de paradigmas, mas, sobretudo, de mudança de perspectiva de vida, né, de sociedade que vai para além do desejo ou das disputas de poderes somente por espaços de poder, mas que essas lutas elas tenham consequências e resultados significativos para a população, de fato, para um coletivo, né? Então, é nessa perspectiva que os grupos de mulheres negras têm se ampliado. As organizações de mulheres hoje no Brasil lutam a partir de uma perspectiva de que nós fazemos parte, não só fazemos parte da sociedade, mas nós podemos decidir as questões das nossas vidas e também contribuir na perspectiva de alteração de vida de várias outras pessoas. Portanto, como diz a minha amiga e irmã Valdeci Nascimento, é uma perspectiva de projeto de país, de projeto de sociedade, né? Então, de norte a sul do Brasil, as organizações de mulheres têm se fortalecido, discutido, articulado para esse país, para o bem viver, de fato. Valdecir, que a gente vai ouvir em instantes aqui nesse episódio. Uhum. Então, Socorro, isso que você trouxe agora do bem viver é um gancho para a gente fazer a última questão para você, que, como você falou no início do episódio, né, a gente teve alguns avanços, a conquista de muita luta, mas a gente não pode negar que o racismo ainda é estruturante na nossa sociedade, portanto, passa por todos os problemas, como você trouxe aqui, né? Combater o racismo significa lutar por todas essas melhorias de saúde, educação, etc., né? E a gente sempre teve protagonismo dos movimentos negros em relação a isso. Mas eu queria encerrar a sua participação trazendo um pouco essas histórias de mudanças, né, dessas conquistas históricas e que podem inspirar ainda as pessoas, né, enfim, a gente continua tendo muita atuação e participação em diversos temas, agora a gente está falando muito de mudanças climáticas e tem um protagonismo do movimento negro também para que a questão seja trazida, né, também o racismo ambiental para o centro do debate. Então, eu queria te pedir para contar, enfim, relatar para a gente o que você considera de inspirador, alguma história de mudança e de conquista mesmo do movimento das mulheres negras. Após a luta, após a marcha de 2015, o movimento de mulheres no Brasil deu um salto extremamente significativo, né? E uma dessas conquistas, a partir da marcha, mas não só isso, dos diversos outros movimentos que desencadearam pós a marcha em alguns espaços, tem sido a presença da mulher negra em algumas instâncias representativas, mas de decisão política também. Então, aí eu coloco a participação das mulheres na disputa de representação legislativa.
nós temos ainda é tímido, mas sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, as mulheres negras têm se colocado neste lugar de disputa de espaço de poder legislativo, para que não sejam mais os outros ou as outras que decidam nossas vidas, a nossa vida econômica, política, social, enfim. Então, essa percepção, mas, sobretudo, a decisão das mulheres negras em, a cada período eleitoral, se colocar também neste lugar, foi um avanço, eu considero um avanço significativo. Por quê? Porque a gente está colocando nesses espaços exatamente o resultado de todo esse processo de luta histórica. É na perspectiva dessa luta histórica, desta luta coletiva e ancestral. Tem sido assim, as experiências de algumas nossas representantes que estão, por exemplo, na Câmara de Deputados em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro, deputadas também federais. Ontem nós estávamos com uma representante do PSOL aqui no encontro. Então, essas mulheres negras, elas levam para o parlamento uma luta histórica que vem, como nós dizemos, de anos, né? De lutas que não começam agora, que é exatamente daquelas mulheres todas que vieram antes de nós. Então, este eu aponto como um resultado extremamente significativo. Nós não pensávamos, até alguns anos atrás, não era uma perspectiva de atuação do movimento de mulheres, essa disputa por cargos eletivos. É novo, é de uns 10 anos, talvez, para cá, que se intensifica essa participação, né? Então, considero isso um avanço significativo à medida que a gente tem mulheres comprometidas, de fato, com essa luta e que se colocam para ocupar esse lugar. Nós temos, no próximo dia 25 de novembro, uma marcha para dizer para a sociedade brasileira não só que nós existimos, que nós sempre existimos, mas para dizer ao governo brasileiro e à sociedade brasileira como é que nós queremos viver nessa sociedade, como nós pretendemos que sejam garantidos os nossos direitos, né? Nós nunca deixamos, na verdade, de marchar, mas 25 de novembro será simbólico. Nós queremos demarcar nossa presença num momento que é extremamente significativo também, né? Onde a gente tem reações extremamente violentas no país, atitudes onde se acirram muito mais os racismos, o machismo e todas essas mazelas que vivemos na sociedade. Então, nós temos a coragem de ir para esse enfrentamento e dizer sim, nós queremos um país melhor, onde as mulheres negras tenham vez, voz e oportunidades de decidir por suas vidas. Como diz a Socorro, o processo de luta das mulheres negras no Brasil é coletivo, é histórico e é ancestral. Nessa linha, vamos ouvir agora a Valdecir Nascimento, que milita no movimento negro desde o fim da década de 1970 e é uma liderança emblemática dessa trajetória. Sua história nasce no território e foi forjada no histórico MNU, o Movimento Negro Unificado, que ela define como escola de consciência política. Na fala a seguir, Valdecir relaciona memória e organização, explica como os movimentos construíram autonomia frente aos partidos, denuncia a subalternização política e aponta a enorme diversidade do movimento.
Odessê, eu queria começar te pedindo para contar um pouco, um trecho assim, o que você puder falar sobre a história das organizações de mulheres negras no Brasil, pelo menos aí dessas últimas décadas, né, até chegar aos dias de hoje. Então, na realidade, é o MNU que me, né, eu saio desse território de Tapajipe, dos Alagados, e sou capturada pela ideia, pelo discurso, pelo projeto e leitura de mundo que o MNU me apresenta. Isso aqui, década de 80, 20 anos, articulada em torno de grupo de jovens de igreja, com o debate da teoria da libertação e mais recitando Neymar de Barros, Deus Negro de Neymar de Barros. Então, desde muito cedo, em função do próprio território, a gente nasce um tanto quanto engajada, engendrada nessa perspectiva de consciência política. Eu vou dizer que é de consciência política, e era uma consciência política muito vinculada com a consciência racial também, que era algo muito raro na época, mas que, na minha experiência, ela era muito latente. E o MNU vai ser um encontro extremamente complementar. Sabe como quando você estava esperando encontrar algo que você assim, poxa, é aqui? Então, o MNU teve esse papel na minha vida, né? De ser o espaço político que me potencializa, me faz pensar a existência. E é a partir do MNU, que foi o MNU que fez eu ser tudo o que eu sou nesses 46 anos. Se eu tenho um ponto de vista ético, se eu tenho uma capacidade política, de leitura política, se eu consigo compreender as nuances, né, e as subjetividades do que é o racismo no Brasil, como ele opera, você não aprende a ser radical sem que você passe por uma escola que te possibilite entender o que é radicalidade. E o Emílio fez isso. Então, eu sou essa pessoa com esse posicionamento político antipartidário, com esse posicionamento político de que a sociedade civil é quem tem que ter o poder de incidir, de mobilizar, de definir com essa perspectiva de identidade territorial, regional, de negritude. Isso foi a Emílio que me ensinou. Eu aprendi lá. Saber que existia racismo não foi algo que eu aprendi no MNU. Eu já aprendi em casa. Entretanto, o MNU é quem lapida, é quem organiza, me ajuda a organizar e entender como é que esse racismo opera na nossa sociedade de forma vergonhosa, e cada vez que passa, ele agrava a sua forma vergonhosa, e a conivência de um Estado brasileiro com racismo, né? Eu não gosto nem de dizer que ele é estrutural, que ele parece que até que é uma justificativa, mas eu acho que mais do que de estrutural, ele é a falta de vergonha dos brancos brasileiros, a falta de vergonha das instituições brasileiras, naturalizar essa coisa chamada de racismo que a gente vive no Brasil. E foi no MNU que eu aprendi tudo isso. Eu sou de um MNU raiz, um MNU que acreditava na autonomia das organizações de movimento negro, na não subalternidade do movimento negro a partidos políticos. Não é como é hoje o conjunto de organizações do movimento negro subalternizada a líderes medíocres, brancos, racistas e medíocres, como são os que lideram o partido político no Brasil hoje. Não conheço nenhum genial, nenhum genial dirigindo nenhum partido político no campo da esquerda no Brasil hoje, ou mais genial do que qualquer uma das pessoas negras, nós negros, né? E eu aprendi isso no MNU. E o MNU defendia isso, esse grau de autonomia. Então, hoje, com raras exceções, nós temos um movimento negro subalternizado a partidos políticos cheio de brancos medíocres, se não brancos, quase brancos medíocres, que se acham brancos. Não tem nenhum partido brasileiro no que diz respeito à questão racial e à questão de gênero, e gênero articulado com raça, que não sejam hipócritas. Hipócritas, medíocres, não tem um projeto, não tem capacidade política de fazer leitura do que qual é o potencial da sociedade brasileira, qual é o potencial do povo negro na construção da sociedade brasileira, do povo negro, do povo indígena, de quilombola, e que potência nós queremos chegar. Eles não querem que a gente chegue em potência nenhuma. Então, é disso que eu falo. E foi no MNU que eu aprendi a fazer essa leitura.
o inimigo me deu régua e compasso. Quando as pessoas se espantam com uma mulher negra evangélica de alguma baixada, uma pessoa negra de qualquer periferia, eu acho isso um absurdo, porque eu sou essa pessoa. E quem vai se levantar são essas pessoas. Porque essas pessoas sabem, como disse Bené agora, em função do ato ocorrido no Rio de Janeiro, elas sabem o que aconteceu ali. Porque ela viveu ali. O fato dela ter mudado dali para qualquer outro lugar não significa que ela não tenha, ela não sabe o que aconteceu ali no Alemanha, na Penha, naquela região. Então, é isso, quer dizer, o movimento negro unificado lhe dá a capacidade de fazer essa leitura, essas leituras, da gente não se enganar. Odessi, queria te pedir para falar um pouco sobre o movimento de mulheres negras hoje em dia, né? Como é que ele evoluiu, em que estado você acha que se encontram essas organizações, também para além dos partidos, né? Falando também dessas organizações aí na sociedade civil, né? Sim, o movimento de mulheres negras é um movimento muito diverso. E eu quero lhe dizer, em relação à questão dos partidos, isso é uma posição minha. Isso não significa que seja a posição das mulheres negras, porque as mulheres negras elas estão diretamente não só construindo, estruturando, mas também participando, debatendo e discutindo dentro dos partidos nos quais elas estão. Então, você tem um movimento de mulheres negras com uma diversidade muito imensa, mas eu considero que é um dos movimentos sociais mais organizados no Brasil. Se você pegar o conjunto do movimento social do Brasil, hoje, as catadoras de resíduos sólidos brasileiras, elas sabem que são mulheres negras. E quando elas vão falar, elas falam como mulheres negras. Elas não estão alheias ao que é que as mulheres negras vivem e experienciam nesse país, seja do ponto de vista do direito, seja do ponto de vista da violência e das desigualdades, entende? Se você conversa com mulheres catadoras de resíduos sólidos, se você conversa com mulheres pescadoras e marisqueiras, a consciência racial que o movimento de mulheres negras consegue expandir, ela atinge os diversos segmentos da sociedade, seja ele de natureza religiosa, como são os terreiros de candomblé, né? As Ialorixás, as Equedes, todo esse grupo que está em torno da questão das manifestações religiosas, seja no campo das mulheres que estão nos quilombos, das mulheres que estão marisqueiras, né? Hoje nós temos um gap muito grande, mas temos um movimento crescente, que são as evangélicas. As evangélicas, porque no primeiro momento o choque das evangélicas conosco é uma visão colonizadora que todas as mulheres pretas são do candomblé e que o candomblé é do diabo. Portanto, para elas que querem a salvação, a igreja evangélica impõe um processo de apartamento ou de rompimento com uma identidade, que é essa identidade que a gente assume, mas, por outro lado, elas também vão experimentar dentro das igrejas, em nome de Jesus Cristo, um conjunto de preconceitos e discriminação por serem negras. Então, o fato de serem evangélicas não as impedem de perder seus filhos assassinados, não as impedem delas estarem no subemprego e não as impedem de, dentro da igreja, do Jesus que salva elas serem subalternizadas. Elas não são as que têm os grandes apoios, e isso está sendo interessante, porque na medida que elas vão tomando consciência de si, elas vão dando conta que também nesse espaço o fato de ser mulher negra é diferente. Portanto, elas vão ganhando um tipo de consciência política. Isso é importante. Isso para a gente é importante. Eu quero lhe dizer que tudo isso, se você for na direção das mulheres trans, né, que é a outra diversidade no campo da nossa luta, as mulheres negras trans. As mulheres negras trans estão super organizadésimas, continuam sofrendo discriminação, preconceitos, estão violadas e sabem que as negras são mais violadas do que qualquer outra e se organizam no sentido de participar efetivamente da luta contra o racismo, da luta por igualdade de gênero, da luta por direito de existir. E isso é importante porque essa diversidade ensina ao movimento de mulheres negras que qualquer projeto que a gente construa, ele não pode ser um projeto dentro de um modelo quadrado. Ele precisa ser um projeto
que abarque toda essa diversidade do que é ser mulher negra. E eu considero que a marcha de 2015 não é que nós tivéssemos iniciado nosso processo em 2015, mas o 2015 a gente atinge um grau de maturidade que a gente apresenta para a sociedade brasileira que sujeito político é esse, mulher negra. Entende? Então, é um sujeito político muito diverso. Você tem mulheres negras que não estão engajadas diretamente no movimento de mulheres negras, mas que elas rezam na cartilha do movimento de mulheres negras. Elas se retroalimentam com o discurso do movimento de mulheres negras. Então, a narrativa que a gente tem produzido, que é uma narrativa de emancipação, de autonomia, de direitos humanos, de saúde mental, todo o debate de saúde mental hoje da sociedade brasileira é forjado pelo movimento de mulheres negras. Se você for avaliar quem é que faz o grande movimento de enfrentamento ao extermínio da juventude negra, são as mulheres negras brasileiras. E as mulheres negras brasileiras organizam as mães dos jovens assassinados para que elas possam se fortalecer, se empoderar e a luta pela justiça. É mais uma. Eu queria fazer uma colocação, na verdade, aí você me corrige se estiver errado, mas o movimento de mulheres negras me parece que está ganhando, já ganhou, mas que com certeza vai ter um papel ainda mais fundamental diante dessa conjuntura de ascensão da extrema-direita, né? E de utilização do racismo e do machismo como uma plataforma política, como a gente viu aí no final de outubro, né, com a ação da polícia no Rio de Janeiro. Qual o papel aí do movimento para enfrentar essa conjuntura, né? Nós temos trabalhado muito na discussão sobre a questão de segurança e proteção de defensoras de direitos humanos. Essa é um pedaço caro para a gente. E cada vez que a gente põe a cara, que a gente se expõe, mais a gente fica com a vida em risco, né? Parecido, você viu que quem se levanta no Rio de Janeiro, nesse caso agora da semana passada, tiveram homens falando, mas majoritariamente são mulheres negras gritando e dizendo que eles mataram literalmente, que não foi uma ação contra o tráfico, são elas que denunciam. Se você lembrar, na Bahia, há 2 anos atrás, no assassinato dos jovens na Gamboa, quem desafiou os policiais, quem acusou os policiais, em plena rede de televisão, foram mulheres negras que estavam dizendo, eles entraram e executaram os meninos. Não teve reação, não teve nada, foi execução sumária. Na medida que nós estamos nos expondo, nossa vida corre mais risco. E nós temos aí uma sequência de assassinatos de formas mais brutais possíveis. Eu poderia destacar o caso de Marielle Franco, no Rio de Janeiro, e o caso de Bernadette, aqui na Bahia, que foi assassinada, que todos dizem que é a mãe de santo, que ela não era mãe de santo, ela era uma pessoa da religião, mas ela não era uma Ialorixá, e também era uma mulher grandiosa. Bernadette era uma mulher grandiosa, ela comandava uma comunidade inteira, nos diversos aspectos, seja ele do ponto de vista das articulações políticas, mas também Bernadette era a pessoa que conduzia aquela comunidade na produção da agricultura familiar, tudo que ela podia mover, mas ela tinha colocado na rua para todo mundo saber que a vida dela estava em risco, mas ninguém conseguiu protegê-la. Então, quando a gente, cada vez mais que recrudesce a violência da polícia nos territórios negros, mais vulnerabiliza as mulheres. Porque você tem comunidade de Salvador que as mães são silenciadas, eles matam as mães e eles voltam nas comunidades para dizer a elas que estou olhando você. Ele não diz que estou olhando você, mas ele está lá fazendo aquele tipo de assédio que elas ficam acuadas, em várias comunidades elas ficam acuadas, porque elas não sabem, quer dizer, elas não sabem não, elas sabem o que eles são capazes de fazer, né? Porque elas viram eles fazerem os filhos delas. E aí, tudo isso também, por outro lado, tem uma perspectiva de nos silenciar. Então, o que a gente tem pensado? Como é que a gente discute proteção, segurança,
das organizações que denunciam, das jovens negras que estão formando em direito e que estão indo para cima com as ferramentas que eles próprios que criaram para a gente tentar garantir a justiça, por outro lado, ampliando a nossa vulnerabilidade. É isso que eu quero lhe dizer. Nós temos consciência. E, na medida, quando a gente, eu não sei se você consegue compreender meus vai e vem, mas quando a gente faz uma marcha pedindo reparação e bem viver, nós queremos responsabilizar o Estado brasileiro por todas essas violências às quais nós somos submetidos. Mas nós também perguntamos em qual é o território que nós vamos implementar o bem viver. Porque os territórios e os bairros populares e as comunidades negras estão todas cotidianamente violadas por essa história do tráfico e pelo Estado, que é a polícia, que diz que vai controlar o tráfico. Mas a polícia não prende ninguém que está na Barra, na Pituba, no Itaigara, nas coberturas dos bairros ricos de Salvador, porque aquela arma não chega na nossa comunidade, porque o menino comprou no supermercado, porque só tem atacadão, atacarejo no bairro dele. Entendeu como é? No atacadão, atacarejo não vende arma, não vende drone. Como é que chega lá? Né? Então, nós vamos fazendo as leituras e vamos ampliando nossa percepção e vamos em busca dos apoios internacionais, como fortalecimento da ação da Anistia Internacional, denúncia nas Nações Unidas, denúncia em Genebra, que são as ferramentas que a gente tem para se defender. Porque segurança, 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 quem protege é o Estado, mas o Estado também ele mata. É uma contradição, mesmo o Estado que protege é o Estado que mata. Você vai denunciar o Estado que está sendo ameaçado, mas o Estado não tem capacidade de lhe proteger. Quando você menos espera, você morre. Então, nós estamos na corda bamba, do ponto de vista de cada vez que a violência aumenta, cada vez que esses segmentos da direita, fascista, genocida, porque eles são a favor de pena de morte para os pretos. Eles não vão querer pena de morte para Bolsonaro, pelos crimes que ele cometeu. Eles não querem pena de morte para o governador de Goiás, para o governador de Brasília, pelos crimes que eles cometeram. Eles querem pena de morte para matar os negros, mais ainda. Porque encarcerado nós já somos a maioria. Entende? Isso vai acuando o movimento de mulheres negras, vai silenciando a gente, e vai nos deixando vulneráveis, a ponto de qualquer migalha que cai, a gente acredita. Porque como pode uma mulher negra se filiar ao PL para sair candidata a qualquer coisa? É contraditório. O PL não tem projeto que inclui ela, nem o familiar dela, nem o filho dela. Então, querido, fica complicado. A gente tem pensado, a gente tem discutido geopolítica, como é que você pensa para sair do umbigo do Brasil e dialogar com a América Latina, dialogar com as 5 regiões, que é África, outros lugares, para ver o que é que a gente aprende, o que é que tem que dar para a gente, e é um pouco essa característica que tem a marcha que nós vamos encaminhar, porque nós temos um país em disputa, nós temos um continente em disputa, com a ascensão de Donald Trump, com essa lógica e essa forma de Donald Trump atuar, nosso país está em disputa, está sob ameaça, que ele vai começar pela Venezuela. Isso não significa que a gente está salvo, ele vai começar pela Venezuela. E vai chegar nas nossas portas. E aí? E aí quem sobra primeiro somos nós. Mulheres negras, crianças negras, homens negros, jovens negros, idosos negros, né? Indígenas também, mas eu quero falar da gente, que é a maioria da população. A gente vai vivendo. Então, o movimento ele é potente, forte, a indignação é parte desse movimento,
Precisamos fortalecer ele ainda cada vez mais, porque ele ainda é muito frágil do ponto de vista da sua autonomia, né? É muito frágil, porque ele depende de financiamento, como todos os outros dependem. Ele ainda é muito frágil nesse sentido, mas eu creio que nós estamos pensando coisas sobre. Nós conseguimos imaginar o impossível. Do lugar que nós estamos, nós conseguimos imaginar o impossível. Porque somos nós as gestoras do impossível. Porque nada que é possível a gente acessar. Então, a gente vive a gestar o impossível. E essa sua pergunta, ela vai um pouco nessa direção. Por isso que nós somos um movimento que ameaçamos os fascistas, brancos fascistas, e que querem disputar cada pedaço dos nossos espaços, da nossa existência, porque eles também vivem a nos tentar cooptar, né? Então, é isso. Rodrigo, a gente está chegando ao final, mas eu queria encerrar te pedindo para contar um pouco sobre o próximo período, sobre a agenda de lutas dos movimentos de mulheres, o que que você espera aí dos próximos Isso. meses aí, talvez não está difícil, né, projetar muito mais que isso, Tá, próximos meses. tá difícil, mas a gente tenta, né? A gente, é como eu estou dizendo, a gente vai gestando o impossível. Nós fizemos uma marcha 2015 e eu considero que todas essas coisas que foram para a rua, quando eu falo foram para a rua, a reivindicação de uma juíza negra no Supremo, a reivindicação de políticas mais efetivas, de uma outra segurança pública, a disputa nos espaços de poder e decisão, que eu nem considero que todos que nós alcançamos são espaços de poder, são espaços de decisão, e essa coisa de espaço de poder é algo que a gente precisa refletir de que poder nós estamos falando, o que é poder mesmo num contexto e num país como o Brasil, né? Mas, de qualquer forma, nós estamos aí, uma em cada lugar, que não é suficiente. Os primeiros 10 anos da primeira marcha deu um pouco para possibilitar essa visibilidade. Nós estamos apostando que essa marcha agora, 25 de novembro, vai nos dar uma agenda que vai poder nos sustentar e fortalecer para os próximos 10 anos. E pensando além das fronteiras do Brasil, porque nós vamos fazer, no decorrer da marcha, ali entre 22 e 24, nós vamos fazer 5 diálogos transnacionais com mulheres de várias partes do mundo, né? Africanas, afro-europeias, afro-americanas, afro-norte-americanas, das várias. Porque o que a gente identifica quando a gente convoca a marcha por reparação e bem viver, que tanto reparação como bem viver são dois elementos que forjam um tipo de particularidade de situação que as mulheres negras vivem em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente for ver a situação das mulheres negras migrantes, das mulheres negras que estão na Palestina, das mulheres negras que estão na Arábia, das mulheres negras que estão em qualquer lugar desses continentes, com tantas guerras, e você sabe que guerra é uma ferramenta masculina, né? Nós, mulheres, não somos a favor da guerra, não só porque mata os nossos filhos, irmãos e maridos, mas também porque nós somos estupradas, nossas crianças são mortas e violentadas, somos violadas para além da guerra que tira a vida, mas a marca da violência do patriarcado, que é o estupro, que é o abuso sexual, que continua estando, se nós estivéssemos no que tem de mais primitivo da existência humana. Então, nós não somos a favor da guerra. Então, eu acredito que nós vamos pensar o que é que pode acontecer de aliança para o pensando no Brasil, América Latina e África, né? África e Europa, porque vai recrudescer essa coisa do controle sobre os imigrantes. As guerras parecem que os senhores da guerra estão em pé, estão de pé. Putin, aquele genocida de Israel, Trump, que é o outro genocida da América Latina. Então, nós estamos aí assistindo o advento de vários genocidas fascistas que estão querendo guerra, que estão querendo reeditar o capitalismo a partir da guerra.
mas também tem aí uma outra guerra, que é o tráfico, que é o estado do narco, que é o narcotráfico, não só no Brasil, como nas diversas partes do mundo, que são tão violentos quanto, que são tão capitalistas quanto, né, os demais. Então, a gente acredita que nós estamos fazendo aí, nós não vamos marchar para encher ônibus, nós vamos marchar para apresentar nossa leitura sobre a realidade. Então, nós tivemos comitê da tecnologia, olhar das mulheres negras, da sobre tecnologia, que significa algoritmos, inteligência artificial, robótica, e todas as outras formas que a tecnologia possa se apresentar. Nós temos um manifesto sobre a questão do desenvolvimento econômico e participação econômica das mulheres negras na riqueza brasileira, com análise de superávit, de PIB, do que é que poderia se fazer com todo esse dinheiro. Nós temos no comitê sobre a COP, é óbvio que nós não estaríamos fora de fazer a leitura de como a crise climática vai impactar a vida das mulheres negras e das mulheres não brancas no mundo, e particularmente no Brasil. Nós já temos aí um conjunto de tragédias, anunciadas, que vivemos no Brasil em função da usura do capital, da usura dos brancos por mais dinheiro, e também pensando na educação, pensando outra forma de existir, pensando outras formas de relacionar com o planeta e de pensar a vida. E eu creio que a marcha vai trazer para a gente essa agenda. Como que a gente ocupa os espaços enquanto ele está nesse formato, nesse modelo, para que a gente possa constituir um outro espaço. Porque, querendo ou não, esse lugar de exclusão que nós vivemos nos dá uma condição privilegiada, como diz minha amiga jornalista Rosane Borges, de que nós olhamos o mundo a partir das franjas, né? Então, a gente tem uma visão mais ampliada do que é o mundo e do que é o Brasil, como ele opera e como é que a gente constrói outras estratégias para enfrentar tudo isso, que é o que a gente está chamando de imaginação radical e, mais do que isso, que é a gestão do impossível. Porque ninguém consegue pensar para além da democracia. Nós estamos pensando para além da democracia, porque a democracia ela não é suficiente para nós. Porque a democracia ela já nasce excludente. Nós somos um indivíduo, um segmento fora da democracia. Então, ela não serve para a gente. E democracia é um negócio que você não dá jeito, Nero. Porque democracia não precisa de adjetivo. A democracia, ou ela existe, ela não existe. Então, é sobre isso que nós estamos aí acreditando que a marcha vai produzir, tem produzido, tem refletido e vai parir novas ideias para que a gente possa pensar o Brasil de uma outra forma. Então, nós ainda somos generosas quando a gente informa ao Brasil que é possível viver e existir de outra forma. Eu acho que é isso que essa marcha vai trazer, e é essa nossa agenda, né? Nossa tarefa é, periodicamente, produzir agendas e narrativas para dizer que o que nós temos hoje não é suficiente para dar conta da nossa existência. Nós queremos muito mais. Né? Uma ministra no STF não precisa, é muito pouco. Só se for para matar a pobre da preta, que a gente vai levar para lá, para desde o porteiro discriminar ela, até a mulher do cafezinho. Né? Então, vocês sabem como é. Uma pessoa negra sabe exatamente o que significa. Então, às vezes, as pessoas fazem muita questão, porque essa política é importante, mas vide nosso velho preto que teve por lá, que saiu torto, que não conseguia nem andar, como é o nome de Joaquim Barbosa, né? Das crises, e coluna fala tudo, dor no corpo fala tudo, diz tudo, né? Então, eu não sei se eu defendo que a gente vá uma não, que eu gosto da gente ir de turma, porque de turma a gente fica mais forte. Como diz Valdecir, as mulheres negras são as gestoras do impossível.
E assim chegamos ao fim do primeiro episódio da série Mulheres Negras em Marcha, Construindo o Bem Viver. Voltamos daqui a 4 dias com um episódio muito especial na véspera da Marcha das Mulheres Negras. No novo episódio, conversamos com 2 integrantes do Comitê Nacional da Marcha, a Nayara Leite e a Terlúcia Silva. Elas contam pra gente sobre o processo de construção dessa segunda edição da marcha, a conjuntura política nacional e as conquistas obtidas pelas organizações desde a realização da histórica primeira marcha em 2015. Está imperdível. Lembrando que essa série é um especial do Guilhotina em parceria com a SESI, a Coordenadoria Ecumênica de Serviço, através do programa Doar para Transformar. Obrigada a você que ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e recomende a quem você sabe que pode se interessar pelo assunto. A produção, a apresentação e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Bianca Pio, e pelo Luiz Brasilino. A Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia, fez a edição, a sonorização e o desenho de som. O apoio de produção é de Marília Pinto, Rosana Fernandes e Vanessa Pugliese, da SESI.